santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nós começamos o culto em adoração ao Senhor. E cultuando em adoração, convido os irmãos que acompanham a leitura do Mateus, na verdade o Evangelho de Mateus, segundo Mateus 11, 25, 30. 25 ao 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, dos versículos 25 ao 30. A palavra do Senhor nos diz assim: Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Nesse mesmo sentido de adoração, nós nos colocaremos de pé e cantaremos o hino 42. Demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus.
dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Ainda em pé, eu convido a nossa irmã Cida que nos conduza nesse momento em a oração de louvor e gratidão ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, essa noite pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, Senhor, para engrandecer, Senhor, o teu santo nome, para te agradecer, Senhor, por tantas bênçãos derramadas em nossas vidas, ó Deus, pelo teu cuidado, Senhor. Nós não merecemos nada, mas o Senhor tem nos dado tudo, Senhor, que precisamos. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigada, Deus, pela tua rica e infinita misericórdia, Senhor, com as nossas vidas, ó Deus. Nós te louvamos essa noite e te rendemos graça. Muito obrigada por tudo. Amém. A igreja pode se sentar. Convido os irmãos que abram a sua Bíblia agora no Salmo, o Salmo de número 119, dos versos 92 ao 104. Salmo de número 119, dos versos 92 ao 104. Leamos esse texto de forma responsiva. 92, verso 92 ao 104. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Por meio dos teus preceitos consigo o entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Amém. Essa santa palavra do Senhor que exalta a palavra dele, que exalta, o salmista está exaltando a palavra poderosa, os mandamentos do Senhor, que nos traz sabedoria, que nos dá sabedoria e nos dá discernimento para viver em qualquer contexto. Senhor, assim aplique a sua palavra aos nossos corações e por isso nós cantaremos ainda, continuando exaltando ao Senhor e engrandecendo o seu nome com cânticos neste momento. Graças a paz, irmãos. Convido a amada igreja a se colocar de pé, continuando o nosso louvor ao nosso Deus. Louvaremos com o cântico Espírito enche a minha vida. Enche-me do teu poder.
E o próximo cântico, oferta de amor. Continuemos na leitura do Salmo de número 119, agora do 33, versos 33 ao 40. Salmo de número 119, dos versos 33 ao 40. Irmãos, vamos ler todos juntos? Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até ao fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que temem. Afasta de mim o opróbrio, porque os juízos são bons. Eis que tenho suplicado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Amém. Até aqui. Essa súplica e esse texto que convoca, suplica ao Senhor, ensina-me, Senhor. Essa súplica do salmista é para que o coração dele não descubra a vaidade e se porte diante ao Senhor com todo o temor que é devido ao Senhor. E assim, nesse intuito, eu convido a nossa irmã Rosemary que nos conduza nesse momento
em adoração, em oração de confissão e intercessão também pela mensagem do reverendo Valmir. Senhor, Deus amado, Deus querido, nós queremos agradecer ao Pai por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, junto com os Teus filhos, ó Deus, para cultuarmos o Teu santo nome, ó Pai, que é digno de toda a nossa adoração, ó Deus. Ajuda-nos a adorá-lo verdadeiramente, ó Pai. Dá-nos um coração sincero e verdadeiro diante de Ti, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha, ó Pai, falar ao coração de cada um aqui nesta noite, ó Pai. Intercedemos, ó Pai, por aqueles que estão aqui. Que o Senhor fale ao coração de cada um. Que o Senhor, ó Pai, trate no coração de cada um, através da Tua palavra, aquilo que cada um necessita, ó Deus. Ajuda-nos a viver, ó Pai, os Teus ensinamentos, ó Pai, a cada dia. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados e nos abençoe nesta noite para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Estamos de volta depois de um breve período de férias. E é um prazer estarmos novamente com os irmãos na casa de Deus, podendo cultuar, adorar e também crescermos no conhecimento da sua palavra. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Eu irei ler do versículo 1 ao versículo 11. O tema da nossa mensagem nesta noite é o propósito das parábolas de Jesus. Antes de sair de férias, eu tinha compartilhado, exposto para os irmãos a respeito do primeiro propósito. Eu disse que são dois, e eu compartilhei com os irmãos o primeiro, e nesta noite eu quero compartilhar ou expor o segundo propósito das parábolas de Jesus. Acompanhe na sua Bíblia, mesmo assentados, mas com reverência à palavra de Deus, a leitura que eu farei dos primeiros 11 versículos. Nos diz a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Convido os irmãos a ler comigo novamente esse versículo 11, o último versículo. Leiamos. Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Que Deus nos abençoe na exposição, irmãos, e aos irmãos na compreensão também da palavra do nosso Deus. Eu quero iniciar esse sermão, depois de ter feito a leitura, perguntando para você qual é o valor da palavra da Bíblia que você tem em suas mãos. Se você pudesse dar uma nota de 1 a 10, sinceramente,
que nota você daria? A nota mínima? Uma nota média? Ou você daria a nota máxima? O que é a Bíblia? A Bíblia é, de fato, isso que nós costumamos dizer em nossos lábios. Ela é a palavra de Deus. Você já parou para pensar que é a Bíblia o instrumento nesta terra, neste mundo, que nos conecta a Deus, que nos faz conhecê-lo, que nos faz conhecer a sua vontade para as nossas vidas? É por isso que na teologia reformada, a nossa teologia, nós dizemos que a Bíblia, ela é a revelação especial de Deus para o seu povo. Então, que nota você daria para a Bíblia que você tem em suas mãos? Se você a considera como de fato ela é a palavra de Deus, e se você pudesse dar essa nota, tenho certeza que você daria a nota máxima, nem a média e muito menos a nota mínima também. Mas um ponto importante que eu quero já chamar a atenção dos irmãos e também de você que nos acompanha à distância, através da internet, todos compreendem a Bíblia? Todos que a leem, que pesquisa, estuda, conseguem entender, compreender a Bíblia como de fato a palavra de Deus falando ao seu coração e à sua mente? Guarde essa pergunta ou essa resposta no seu coração e na sua mente, para que depois você possa respondê-la com mais convicção, creio eu. Muito bem, aqui no nosso texto, o evangelista nos fala a respeito de parábolas. O ponto aqui são as parábolas. E as parábolas de Jesus, como eu já lembrei aos irmãos, elas apresentam, de acordo com esse capítulo especialmente, dois propósitos principais. Como eu já havia dito antes também. E quero relembrar. O primeiro propósito das parábolas de Jesus é ocultar aquilo que ele diz aqui como os mistérios do reino dos céus. Ocultar para alguns, para uns, o propósito das parábolas é ocultar. E o segundo propósito, o outro propósito é revelar os mistérios do reino de Deus para outros. Então, o uso das parábolas por Jesus tem esse duplo propósito e vocês vão entender mais uma vez o porquê. Eu disse para os irmãos que parábola é uma narrativa geralmente usada para expressar um sentido que vai além do sentido literal daquela história ou daquele texto, que é o caso aqui da parábola do semeador. Ela transmite uma mensagem de maneira indireta por meio de comparação ou de uma ilustração e sempre apresenta um princípio moral, uma verdade importante para a vida daqueles que ouvem a parábola, ou no caso, especialmente as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus que nós encontramos nos evangelhos, elas apresentam também um conteúdo mais profundo do evangelho. Elas vão além de uma simples apresentação introdutória do evangelho para as pessoas, pois elas tratam de aspectos e conteúdos mais detalhados da mensagem do reino de Deus. Isso deve explicar por que Jesus nos ensina aqui a respeito desses dois propósitos das parábolas, o de ocultar a mensagem do reino para uns e o de revelar para outros. Além de as parábolas apresentar um conteúdo mais profundo e mais detalhes a respeito da mensagem do reino de Deus, elas apresentam também um certo grau de dificuldade na compreensão
por parte dos discípulos que ouvem as parábolas de Jesus. Ela exige que o ouvinte, ele compreenda a parábola, além do sentido original daquela história ou daquele texto que está sendo apresentado ali. Por isso ela apresenta esse grau maior de dificuldade. Por exemplo, no caso aqui da parábola do semeador. Você viu aqui, eu li o início dessa parábola para os irmãos. Eis que um semeador saiu a semear. A parábola em si, o sentido original, está falando do agricultor, está falando de sementes. Mas não é esse o sentido que Jesus quer que os seus discípulos tenham a respeito desta parábola que ele está ensinando aqui. Não é o sentido literal. Jesus não está tratando, não quer tratar de semeaduras, de sementes e de vários tipos de solos, como ele apresenta na parábola do semeador. O sentido que Jesus quer que os discípulos guardem e a lição que ele quer que eles entendam vai além do sentido literal da parábola em si. Jesus está tratando da pregação do Evangelho e da reação das pessoas à exposição da mensagem do Evangelho. Como as pessoas reagem diante da palavra pregada. Veja que o que Jesus quer que nós entendamos, o sentido, vai além do sentido literal dessa parábola. Portanto, meus irmãos, as parábolas de Jesus não eram facilmente compreendidas, nem mesmo pelos discípulos. Porque Jesus falava por parábolas às multidões, ou seja, a todos à sua volta. E lá também estavam seus discípulos. E nem mesmo os discípulos compreendiam com facilidade as parábolas de Jesus. É por isso que no versículo 10, eles se aproximam de Jesus ao verem Jesus ensinando por parábolas e eles fazem a grande pergunta: por que lhes falas por parábolas? E veja que na sequência do texto, lá no versículo 18, se você correr os seus olhos aí pelo texto, no mesmo capítulo, eles têm a necessidade que Jesus venha explicar a parábola. Por exemplo, a parábola do semeador. O versículo 18, Jesus passa a explicar essa parábola. Ele diz: atendei vós, pois, a parábola do semeador. E aí ele segue, a partir do versículo 19, ele vai explicando o significado dessa parábola, que não é a respeito de agricultor e nem de sementes e nem de solo, que ele quer ensinar aos discípulos. Ainda no mesmo capítulo, mas um pouquinho à frente, o versículo 34, os discípulos também têm a necessidade que Jesus venha explicar a outra parábola que ele apresenta para eles. O versículo 34 diz: todas essas coisas lhes disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia. E aí então no versículo 36, os discípulos pedem para Jesus explicar a parábola. Eles dizem, chegando-se a eles, diz Mateus, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus então passa a explicar para eles, para que eles entendam claramente o sentido da parábola do joio no campo. Que privilégio tiveram esses homens de entenderem, de serem ensinados diretamente pelos lábios do Mestre. Que oportunidade ímpar eles tiveram de receber o conhecimento desses aspectos mais profundos a respeito da mensagem do reino dos céus, que tinham a ver com as suas vidas. Mensagem do reino dos céus que tinha a ver com as vidas deles. E eles ouviram a explicação dessas parábolas diretamente dos lábios de Jesus Cristo. A pergunta é: e os outros que não tiveram essa oportunidade? E os outros que não puderam se aproximar, ou que não quiseram se aproximar de Jesus, ou não tiveram interesse de perguntar para Jesus a respeito da explicação dessas parábolas? A explicação foi dada apenas aos discípulos, e eles tiveram esse privilégio de receber o conhecimento de verdades essenciais do reino
de Deus, porque eles tiveram disposição, porque eles desejaram conhecer. Eles não se limitaram a ficar na dúvida. O que será que ele quis dizer mesmo com essa mensagem? Eles quiseram compreender mais claramente, mais profundamente, o que Jesus queria ensinar a respeito ao falar através de parábolas. Meus irmãos, ao fazerem isso, está se cumprindo aqui a palavra de Jesus dita lá no versículo 10 do texto que eu li para os irmãos. Quando eles perguntam para Jesus por que eles falam por parábolas, a resposta de Jesus foi: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Eu disse para os irmãos que as parábolas têm dois propósitos principais: de ocultar a mensagem do reino, de ocultar os mistérios do reino de Deus para uns e de revelar os mistérios do reino de Deus para outros. Os discípulos quiseram entender melhor a parábola, quiseram entender o real sentido daquele ensinamento de Jesus. E eles compreenderam, eles receberam. Eu fiz a pergunta inicialmente para os irmãos. Todos têm acesso facilmente à palavra de Deus, à Bíblia. Não apenas fisicamente no papel, mas hoje mais fácil ainda no celular, no computador, no tablet. E eu quero crer, meus irmãos, que as parábolas de Jesus representam a Bíblia que nós temos hoje. Eu quero fazer essa relação aqui. Pense um pouco comigo. A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus para o mundo hoje. Todos têm acesso, mas nem todos conseguem entender a palavra de Deus. Nem todos conseguem entender a mensagem da Bíblia corretamente. Por quê? Essa é a pergunta. A Bíblia é, podemos dizer, como que uma grande parábola. Parábola de Deus para os povos do mundo. E para que possamos entender esta grande parábola, precisamos que o Senhor também nos explique, que o Senhor também fale ao nosso coração. E meus irmãos, Ele faz isso hoje, pela iluminação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Ele faz isso hoje através da ação do Espírito Santo que habita na vida daqueles que creem nesta palavra, que creem nele e que seguem os seus ensinamentos. A Bíblia é como a grande parábola de Deus. Mas para entendê-la, é preciso desejá-la. É preciso levá-la a sério. É preciso dar-lhe o valor, a nota que ela merece. Ela não deve ser vista como um livro descartável, como um livro sem valor. Ela precisa ser desejada, almejada, buscada, com sinceridade, com interesse. É preciso aqueles que querem compreender essa grande parábola se aproximar de Jesus, do Senhor, e dizer e clamar: explica-nos a parábola. Explica-nos a tua palavra. E Ele faz isso hoje pela instrumentalidade do seu Espírito que em nós habita. Aqueles que levam a palavra de Deus a sério têm o Espírito Santo que os ilumina e que os instrui. É por isso que João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 2, ele vai dizer: vós possuís a unção que vem do Santo. A unção aqui é a iluminação do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Ele diz para esses crentes, e isso serve para você também, para todos os crentes na face da terra. Ele diz: vós possuís a unção que vem do Santo e todos tendes conhecimento. A Bíblia, para os que creem, não é apenas um livro cheio de histórias ultrapassadas.
ela é o livro da vida. Ela é a palavra de Deus. Ela é a grande parábola de Deus para as nossas vidas. Ainda na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 27, João ainda insiste e diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. E ainda no capítulo 5, versículo 6 de João, ele diz, concluindo: e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Sabe por que muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem? Sabe por que muitas pessoas leem a Bíblia e não a valorizam como palavra de Deus que ela é? Porque elas não entendem. E por que elas não entendem? Porque elas não têm a iluminação do Espírito Santo de Deus. Não a desejaram com sinceridade. A rejeitaram lá no início, desprezando-a como palavra de Deus, que foi desprezada em seus corações e em suas mentes. Jesus Cristo, meus irmãos, antes de subir para o Pai, ele disse aos seus discípulos, ainda com respeito à iluminação do Espírito Santo, que fala e que nos faz compreender a palavra de Deus, Jesus faz uma grande promessa para os discípulos, e essa promessa também serve para nós. Ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, se referindo ao Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aquele que tem o Espírito de Deus, tem a unção e tem a iluminação, tem a compreensão da palavra do Senhor. Que eu estou fazendo aqui essa relação como sendo a grande parábola de Deus para o mundo. Os discípulos dizem para Jesus: explica-nos a parábola do joio, explica-nos a parábola do semeador. E Jesus pacientemente e amorosamente explica a parábola para eles. Deus não fala àqueles que não querem ouvir. Deus não se faz entender, não se deixa entender para aqueles que não o aceita como Deus, que não reconhece como Deus, como Senhor, como o Criador e o Redentor de toda a sua criação. Mas aqueles que recebem essa palavra, que recebem o Evangelho, que creem nele, esses recebem também o seu Espírito e, portanto, podem compreender, entender a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 7 a 9, ele vai dizer: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Mais uma vez, o Espírito Santo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Assim, meus irmãos, os que valorizam a Bíblia como palavra de Deus, os que têm interesse real em conhecer a vontade de Deus para a sua vida, esses receberão conhecimento. Esses serão iluminados pelo Espírito Santo e receberão a revelação das Escrituras Sagradas. Portanto, as parábolas de Jesus aqui apontam para essa realidade, para esse ensinamento. As parábolas de Jesus servem para ocultar a revelação, ocultar os mistérios do reino, da mensagem do reino, para aqueles que desprezam a Jesus e a sua palavra. Mas, por outro lado, elas servem ao propósito de revelar esses mistérios para os discípulos de Jesus, para aqueles que o aceitaram como seu Senhor e Salvador. Certamente deve ser esse o motivo da declaração de Jesus no Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 11, versículo 25, quando ele, cheio de alegria, ele exulta
em gratidão a Deus, dizendo o seguinte: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Eu disse para os irmãos, então, que esse é o primeiro propósito, de ocultar. Mas eu quero me deter mais especialmente agora nesse segundo propósito, de revelar os mistérios de Deus para os filhos de Deus. Esse é o segundo propósito das parábolas de Jesus Cristo. As parábolas de Jesus, então, irmãos, têm esse objetivo de garantir a exclusividade da mensagem de Deus para os seus filhos. Garantir a exclusividade da revelação divina para todos aqueles que creem, que ouvem e creem no Evangelho de Deus para as suas vidas. Recebem com interesse, recebem com fé. Veja que Jesus diz que a razão dele ensinar as parábolas é porque aos discípulos dele é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A Bíblia não é para que todos a conheçam, porque nem todos a recebem como palavra de Deus. Nem todos conhecerão a Bíblia e serão salvos por meio dessa palavra de Deus, porque nem todos a veem e a recebem como sendo palavra de Deus. No versículo 12, Jesus ainda diz, aí no nosso texto: pois quem tem, ou seja, quem guarda como algo de grande valor, ou como uma coisa que ele valoriza muito. Observe aí, no versículo 12 do capítulo 13, ele está dizendo, pois quem tem, isso significa, ou seja, quem guarda a palavra como algo de grande valor, como uma coisa que ele valoriza muito, a esse será dado e ele terá mais abundância ainda. Significa o quê, irmãos? Significa que aquele que recebe a palavra de Deus com interesse, com sinceridade, como algo de grande valor, essa pessoa será recompensada por um aumento daquilo que ele tanto preza. Eu destaquei para vocês na liturgia, a propósito, alguns versículos do Salmo 119, porque o salmista, nesse salmo, declara o quanto ele ama, o quanto ele valoriza, o quanto ele está pegado à Bíblia, às Escrituras, à palavra de Deus. E no Salmo 119, versículo 97, ele declara: quanto amo a tua lei, ó Senhor, é a minha meditação todo dia. Quanto o salmista valorizava as Escrituras, valorizava a lei de Deus. O versículo 103, ele diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. O 127, ele ainda diz: amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Qual é o tamanho do seu amor pelas Escrituras? Qual é o tamanho do seu apego pela palavra de Deus? Qual é realmente o valor que ela tem para a sua vida? Como eu disse no início desse sermão, a palavra de Deus é a única coisa que nos liga a Deus, que nos faz penetrar na profundidade do reino de Deus, daquilo que Ele preparou para nós, do seu propósito, da sua vontade, de quem Ele é. A palavra de Deus é a única que nos liga a Deus e que opera em nós a sua vontade, nos transformando. O salmista declara o quanto ele ama a palavra de Deus. Mas Jesus aqui ainda diz, meus irmãos, no nosso texto, na sequência do versículo 13, no versículo 12 em diante, ele diz: mas todo aquele que não tem, agora ele vai falar dos que desprezam a Bíblia,
dos que desprezam o Evangelho, dos que ouvem a pregação do Evangelho, a evangelização, e rejeitam, e viram as costas, e ficam irados. Jesus diz, mas a todo o que não tem, ou seja, aquele que não dá valor à palavra, que não faz bom uso dela, porque a considera sem valor. E aqui Jesus está aplicando a sua justiça, o seu juízo, pois ele diz, dele, dessa pessoa, será tirado até mesmo o que ele tem, ou o que ele pensa que tem. Esse mesmo ensinamento aparece lá em Lucas 8:18. E veja se não é exatamente isso que o evangelista Lucas diz no capítulo 8, versículo 18. Ele diz assim, vede, pois, como ouvis. Ouvis o quê? A palavra de Deus. Veja como é que você está recebendo a palavra de Deus, você que está aí assentado. E aqueles que ouvem também, longe daqui. Como você recebe a pregação das Escrituras? Que importância você dá? Veja que o evangelista está dizendo, vede, pois, como ouvis. Porque ao que tiver, ou seja, ao que considera importante a palavra, se lhe dará. E ao que não tiver, ou seja, ao que despreza a Bíblia, ele diz, até aquilo que julga ter, que ele pensa que tem, aquilo que ele já pensa que tem da palavra de Deus, que ele já conhece da palavra de Deus, que ele julga ter, lhe será tirado. Porém, meus irmãos, a palavra de Jesus aqui, ao dizer, aos que têm, se lhe dará, ele está dizendo para vocês, para aqueles que consideram a Bíblia como palavra de Deus, ele diz, aos que têm, se lhe dará e terá em abundância. Devemos receber essas palavras de Jesus com grande alegria. São as mesmas palavras que ele dirigiu aos discípulos quando ele disse lá no versículo que eu destaquei para os irmãos, no versículo 11, quando ele responde à pergunta dos discípulos, por que o Senhor fala por parábolas? Jesus responde, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. O conhecimento da mensagem do novo céu, da nova terra, do plano de Deus de salvação, de redenção, é para vocês que são discípulos de Jesus. E ele diz, mas para aqueles não lhes é isso concedido. Essas são as mesmas palavras que Jesus está se referindo aqui na sequência do nosso texto. E nós devemos receber essas palavras com grande alegria, quando ele diz, aos que têm, se lhe dará e terá em abundância. Se você é um crente que valoriza a palavra de Deus, se você é um crente como salmista que ama a palavra de Deus e a considera como algo de grande valor, como aquela joia que foi perdida dentro de casa e foi feito todo o esforço para recuperá-la, se você a considera como algo de grande valor, Deus, através da palavra aqui do evangelista, está dizendo, através da palavra de Jesus, está dizendo que Ele nos dará mais e mais do conhecimento da sua palavra, ou seja, da revelação especial de Deus, dos seus mistérios, dos mistérios da mensagem do reino de Deus. Deus não perde tempo com quem não tem interesse em conhecê-lo. O tempo de Deus é precioso. Deus gasta tempo com aqueles que gastam tempo com a sua palavra aos seus pés, desejosos de crescer no conhecimento da sua graça, do seu reino. Há muitas pessoas que não conhecem a Deus neste mundo. Quem é Deus para muitas pessoas? Deus é um velhinho de cabelo branco. Deus nos trata como marionetes. Quanta ignorância de Deus, do Criador. Quanta ignorância do inferno, do céu. Quanta ignorância do mundo espiritual. Quanta ignorância dos seres
celestiais. Quanta ignorância da parte daqueles que querem permanecer na ignorância. Porque a revelação está aqui, sobre a verdade, sobre todas essas coisas, na palavra de Deus. Mas para aqueles que creem e querem, essa palavra lhes é dada, e Jesus promete, dada em abundância. Então você é um felizardo, você é alguém que deve jubilar-se diante de Deus e louvar e agradecer a Deus, porque Deus olhou para a sua vida e disse: eu quero encher a sua mente, o seu coração com o conhecimento da verdade. Você não vai permanecer na ignorância, você não vai permanecer nas trevas, você não vai permanecer como uma pessoa cheia de medos infundados, porque aquele que não conhece a verdade, ele tem medo de tudo. Mas aquele que conhece a verdade, como diz o próprio Jesus, foi liberto. É uma pessoa livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, devemos receber a palavra de Jesus com alegria. Mateus capítulo 11, versículo 25 a 27, eu já destaquei para os irmãos aqui, quando Jesus também dá graças a Deus, porque Deus o autorizou a nos conceder esta revelação especial. Ele diz no versículo 26 do capítulo 11: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se você conhece a Deus e a sua palavra, é porque Jesus o quis revelar para você, através da Bíblia, através das Escrituras. Essa palavra, então, irmãos, também deve gerar em nós, além de alegria e gratidão, deve gerar em nós também segurança e paz em nossos corações. Porque ao receber o entendimento para compreender e ter o conhecimento de Deus e da sua vontade para a nossa vida e para este mundo, os crentes têm um conhecimento da verdade a respeito do que vai acontecer com esta terra e este universo, este mundo criado. Nós sabemos, porque Deus nos revelou, e isso gera paz e segurança ao nosso coração. Porque sabemos que Ele preparou a sua palavra para nós. Essa palavra de Deus revela o amor de Deus para conosco. A sua palavra revela o plano da salvação para nós que somos pecadores. Revela quem Ele é e quem nós somos, a Bíblia. É a palavra que nos liberta e nos conduz para a vida eterna. É a palavra que nos revela os mistérios do reino de Deus. Que mistérios são esses? Esses mistérios aqui não são nada mirabolantes. Não são coisas incompreensíveis, difíceis demais de entender. É o que está registrado aqui, é o que está revelado aqui, é o ensinamento do Antigo Testamento, que os do Antigo Testamento compreendiam com muita dificuldade as coisas que ainda iriam acontecer, que foram anunciadas e que ainda iriam acontecer no Novo Testamento e que agora estão aqui registradas também no Novo Testamento, para que as conheçamos. E agora temos o privilégio de conhecê-las e recebê-las através da iluminação do Espírito Santo de Deus, como eu já disse, que habita em nossos corações e em nossas mentes. Aqueles que ouvem a palavra e aceitam e vivem por ela, são estes os que se esforçam para obedecer os seus ensinamentos, são estes que recebem a revelação da vontade de Deus, dos mistérios do reino dos céus. Conforme o versículo 23 do capítulo 13, o próprio Jesus diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Se você observou bem, quando Jesus explicou essa parábola, ele falou de outros 3 tipos de solo,
aos quais a semente foi lançada. E ao explicar, ele vai dizer que o solo nada mais é do que pessoas que receberam a mensagem. E cada tipo de solo representa o coração de cada um desses três, como eles reagiram ao evangelho que foi pregado. Cada um reagiu de uma forma. Mas no final das contas, dos 4, os 3 tiveram a mesma reação. Reação de desprezo, de rejeição, de falta de fé no evangelho que foi pregado para eles, assim como acontece muitas e muitas vezes nos dias de hoje, que o evangelho está sendo pregado para muitos e esse evangelho está sendo rejeitado. É o solo rochoso. É a semente que foi lançada no solo que foi sufocada pelos espinhos. Mas aqueles que recebem o evangelho e pela fé vivem por ele. Aqui está. Estes são os que frutificam e produzem o fruto do Espírito. Uma vida de obediência, de fidelidade, de santidade. Produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Estes são os filhos de Deus. Esses são os que creem no Evangelho. Esses são os crentes. São os discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, considerando que nós temos o privilégio de ser também discípulos de Jesus, nós também recebemos o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, da palavra do Senhor. Que eu e você possamos, à semelhança deste, produzir também os frutos, ou o fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. O ano que passou foi um ano difícil para todos nós. E o ano que começou não promete ser diferente. Na verdade, irmãos, enquanto vivermos aqui neste mundo, enfrentaremos lutas, dificuldades. Em alguns momentos mais, em outros menos, mas a nossa luta até Jesus voltar ou até nós morrermos. A questão é, como nós vamos prosseguir, dia após dia, como pessoas que têm o conhecimento da palavra, dos mistérios do reino de Deus. Que você e eu, como conhecedores da palavra de Deus, possamos produzir, neste ano e daqui para frente, mais amor cristão. Como pessoas que seguem o Evangelho e que vivem por ele, como resultado desse conhecimento em nossas vidas, possamos ser pessoas cristãos que produzem mais o perdão em nossos corações e em nossas mentes, que produzem mais a misericórdia para com os necessitados, que você e eu possamos ser mais fiéis nos dízimos ao nosso Deus, no sustento do reino e no crescimento do reino nesta vida, neste mundo aqui, que você e eu possamos contribuir mais e mais em todas essas coisas para o crescimento do reino de Deus na terra. Portanto, meus irmãos, o propósito das parábolas de Jesus aqui, segundo Mateus, é estes dois. O de ocultar e o de revelar. Ocultar para uns e revelar para outros. Você e eu, quero crer que recebemos a revelação, que temos o conhecimento. Mas aquele que não considera a Bíblia como palavra de Deus, para estes o conhecimento foi ocultado, porque desprezaram a palavra do Senhor. São aqueles que o apóstolo Paulo vai dizer que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, poder de Deus. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações ainda. Você recebeu a palavra de Deus, o Evangelho, a Bíblia como a palavra de Deus? Então você é um bem-aventurado. Deve ser uma pessoa feliz.
Não porque você é rico ou pobre, ou porque você tem saúde ou deixa de ter, como se alguém fosse feliz por deixar de ter saúde. Não com base nas coisas desta vida aqui, temporais, mas porque você tem a revelação de Deus. No versículo 16 de Mateus 13, Jesus diz: bem-aventurados, porém, os vossos olhos. Por quê? Porque veem. Os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Então, nós somos bem-aventurados. Nós somos pessoas felizes, porque nós temos o conhecimento da verdade, porque nós não somos mais enganados com a mentira deste mundo, do diabo e da nossa própria natureza pecaminosa. Nós temos a verdade de Deus e por ela nós podemos nos guiar, seguindo-a e sendo aperfeiçoadas as nossas vidas dia após dia. Coloque a sua alegria nessa verdade, nesta palavra. Deleite-se nela como o salmista deleitou-se na palavra de Deus. Em segundo lugar, assim como Jesus teve toda a disposição em explicar a palavra ou a parábola para os seus discípulos, lembre-se, como eu já mencionei aqui, nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que também amorosamente nos ilumina e nos faz compreender os mistérios do reino de Deus. Então o que você deve fazer quando você lê a Bíblia? Ore, clame, peça: Senhor, abre o meu entendimento. Irmãos, precisamos fazer mais isto. Muitas vezes os crentes leem a Bíblia todos os anos, uma vez a Bíblia inteira. Tem crente que faz milagre. Lê a Bíblia 2, 3 vezes no ano inteiro. Mas eu pergunto, o que você entendeu da Bíblia e o que você está praticando da Bíblia? A Bíblia não é para ser um livro encarado como algo teórico. Precisamos ler para ter o conhecimento, para aplicar, para viver. Então quando você for ler a Bíblia, sabendo que o Espírito Santo está aqui para te iluminar e te fazer compreender, clame humildemente: abre o meu entendimento. Oh, quantas vezes eu preciso fazer isso diante das minhas limitações. Senhor, me faz entender a Tua palavra. Quantas vezes eu tenho que repetir a leitura de um capítulo para poder entender o que o capítulo está dizendo ali. Senhor, ilumina a minha mente, porque eu sou tão limitado. Me faz entender. E Ele faz. E Ele abre o entendimento, abre a nossa mente e dispõe o nosso coração para a obediência da palavra do Senhor. Em terceiro lugar, que nesse novo ano, irmãos, que já se iniciou, sabendo que você é alguém que conhece a verdade, a palavra, a vontade de Deus, foi alvo da revelação especial de Deus, então pregue, então ensine, porque você conhece a verdade. Muitas pessoas estão recebendo um falso evangelho. E isso, em grande parcela, pela omissão dos crentes que têm a verdade, que têm o verdadeiro conhecimento. Pregue mais o evangelho, mas pregue o evangelho com sabedoria. Não seja um evangelista tolo. Busque pregar o evangelho com sabedoria, aproveitando as oportunidades, o momento. Ore, peça a Deus sabedoria para isto. Senhor, o Senhor me deu o conhecimento da verdade. O Senhor me deu a Tua palavra, então me usa. Me dá sabedoria para pregar o Teu evangelho, para vivê-lo e pregá-lo para a glória do Teu santo nome. Mas, em último lugar, não gaste muito tempo com quem não quer saber do evangelho. Não perca tempo com pessoas que ficam zombando da Bíblia, zombando da palavra de Deus, zombando da sua fé, zombando do seu Deus. Aliás, não foi por esse motivo que Jesus ensinou por parábolas para aquelas multidões aqui do capítulo 13? Jesus diz: a vós, discípulos, é dado conhecer, mas àqueles não. Eles estão zombando. Eles estão me acusando que eu estou fazendo milagres pelo poder de Beelzebu. Preguemos o evangelho sim, mas não perca tempo, não gaste tempo lançando
pérolas aos porcos. Não gaste tempo com quem não quer saber de Deus, do Evangelho, com pessoas que ficam zombando da sua fé, da sua religião e do seu Deus. Louvemos a Deus então, meus irmãos, agradecidos, porque pessoas como nós, imerecedoras e pecadoras, Ele quis, na sua bondade, nos conceder, dando-nos a sua verdade, o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, para que por ele nós vivêssemos e por ele o seu nome fosse glorificado através da minha vida e da vida de cada um de vocês neste mundo aqui. Que Deus nos abençoe assim. Amém. Irmãos, ao som do hino, nós nos colocaremos de pé e cantaremos o hino 177. Oremos, meus irmãos. Presbítero Stefano, conduz essa oração final. Logo após impetrarei a bênção. Santíssimo Deus, o Senhor nos resgatou do império das trevas pelo poder da Tua voz, que hoje é anunciada ao mundo pela Tua palavra sagrada, Senhor Deus, que está em nossa mão. Amém. O Senhor tem levado e alcançado, Senhor Deus, e movido os corações pelo mundo afora, através da pregação da Tua palavra. Sim. Isso é um milagre maior em nossas vidas. Senhor Deus, o Senhor mostrou àquele povo que o Senhor era a palavra de redenção, era o semeador, era aquele que trouxe boa palavra e a palavra de salvação. O Senhor é a nossa salvação. Sim. Nós cremos nisso. E, Senhor Deus, o Senhor nos chama a responsabilidade, Senhor Deus, para sermos diferentes. Porque o Senhor Jesus Cristo, o Senhor, respondeu àqueles que estavam ali em sua volta, questionando, pedindo milagres, os fariseus e os saduceus. E o Senhor mostrou que a Tua palavra alcança os que é seu. Sim. E nós estamos aqui, somos do Senhor. E o Senhor nos chamou, o Senhor nos arregimentou, o Senhor nos trouxe e nos fez cultuar e engrandecer o Teu nome em todo o tempo, porque a Tua palavra é boa e fiel, porque a Tua palavra nos guiou e nos abriu os olhos e nos deu entendimento. Isso nós somos gratos ao Senhor, ó Pai. Sim. Assim faça com os Teus aqui no Jardim P. Assim nos usa, Senhor Deus, para anunciar aqueles que estão à nossa volta. Assim nos usa, Senhor Deus. E auxilia, mostra, clareia, Senhor Deus, aqueles que estão aqui no nosso bairro, ou os nossos parentes. Tenha misericórdia deles também, Senhor Deus. E nos auxilia e nos move, Senhor Deus, para falar aos corações destes também. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, recebam a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus, repouse, meus irmãos e irmãs, sobre todos vós e sobre a Igreja de Cristo na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, uma alegria poder revê-los novamente, depois desse período breve, né? Parece que passa tão rápido quando a gente sai de férias. Estamos de volta, mas as férias é importante para todos nós, né? Assim como para vocês, também para mim, para dar essa respirada, né? Pensar a igreja um pouco distante, enxergar a igreja um pouco distante, para a gente talvez repensar algumas coisas no ministério, pensando sempre no crescimento do reino de Deus, em melhorar, né, os aspectos da nossa igreja para a glória do nosso Deus. Para isso é importante também para descansarmos com a família também,
É importante. Mas a gente sai e a gente quer voltar, né? Então, estamos aqui. É igual quando você sai de casa. Você sai para viajar é bom. Mas quando você está lá, depois de muito tempo, você quer voltar para casa. Então, sair é bom, mas voltar para casa é melhor ainda, né? Muito bem. Meus irmãos, até a próxima quarta-feira. Nós estaremos aqui dando início a um outro estudo que já concluímos, a carta de Tiago. E nós vamos, então, iniciar um novo estudo com os irmãos. Uma nova caminhada por um outro livro também da palavra do nosso Deus. Uma boa semana para todos vocês, na paz e na proteção do nosso Deus. Amém. Vamos com Deus.